Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O amor é prático. Eu quero ler 1 João, capítulo 3, dos versículos 7 ao 18. Está escrito assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amados, quando nós lemos esse texto aqui de 1 João no capítulo 3, nós vemos o quanto o amor ele é prático. O amor de Deus, ele nos impulsiona a termos atitudes generosas. E é interessante, na continuidade do texto, depois vocês podem ler o capítulo 4 também, nós vemos que nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Isso está ali no capítulo 4, os versículos 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ou seja, nós só somos aptos a amar, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus derramou primeiro do seu amor em nós, para que nós possamos amar uns aos outros. E é interessante porque a Bíblia nos ensina aqui nesse texto que nós não devemos ser o que? Enganados. Veja que o versículo 7 que nós começamos a ler diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Os engane em relação ao quê? A quem é filho de Deus e a quem é filho do diabo. Aí ele vai explicar que quem vive na prática do pecado, quem vive praticando a injustiça, não procede de Deus. Por quê? Porque todo aquele que procede de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, ele não tem como viver na prática do pecado. Ele não tem como deliberadamente viver pecando, porque a semente de Deus permanece nele. Aqui é importante nós entendermos esse conceito sobre viver deliberadamente na prática do pecado e o processo de santificação, porque todos nós pecamos, todos nós estamos no quê? No processo de santificação. Mas a Bíblia aqui, nesse texto específico de 1 João, está nos ensinando que todo aquele que é nascido de Deus, ele não consegue viver na prática do pecado, ou seja, ele não consegue mais se acostumar com o pecado. O pecado vai incomodá-lo.
ele não vai mais conseguir viver tranquilamente no pecado, não tem como. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele, a semente de Deus o impulsiona a entrar no caminho da santificação, a entrar no processo de santificação, que é o quê? É abandonar a vida da carne e assumir a vida do espírito. Nós sabemos que isso é um processo, não acontece da noite para o dia e nós vivemos isso de fé em fé todos os dias da nossa vida. Mas existem pessoas que se dizem cristãs, elas dizem que são cristãs, elas estão na igreja e elas vivem deliberadamente no pecado, se acostumam e se acostumaram com isso e acham que é assim mesmo. O pecado não incomoda essas pessoas. A Bíblia diz que essas pessoas, na verdade, veja o que a Bíblia diz ali no versículo 10. Desta forma, nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, quem vive na prática do pecado deliberadamente, acostumou com isso, o pecado não incomoda, essa pessoa não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. E aí é legal porque a Bíblia já nos diz assim, não é só não viver na prática do pecado, né? Para dizer que de fato pertence a Deus. Existe uma marca daqueles que pertencem a Deus, que são de fato filhos de Deus. Eles vivem o amor de Deus, eles amam os seus irmãos. Aí a Bíblia continua dizendo que aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino, e a Bíblia diz: vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, ódio não faz parte da vida do cristão. Não faz parte, por quê? Porque a semente de Deus permanece em nós. A semente divina permanece em nós. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pratica o pecado, não vive na prática habitual do pecado. Porque pecar, todos nós pecamos, estamos no processo de santificação. Mas nós não podemos o que? Nos acostumar com isso. Esse texto nos ensina como que nós podemos avaliar a nossa vida e se de fato nós estamos amando e vivendo o amor de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos enganar, ou seja, a Bíblia nos dá as diretrizes de como nós vamos saber se aquela pessoa de fato é um irmão ou não é um irmão. Não sou eu que estou falando, amados, é a Bíblia que está dizendo isso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então, aquele que pratica a justiça, esse é justo, assim como Deus é justo. Então, é a Bíblia que nos ensina a ter essas diretrizes para nós conseguirmos avaliar. Aí, avaliando tudo isso, a Bíblia também vem e nos ensina que todo aquele que pertence a Deus, que procede de Deus, ou seja, vai viver a justiça, vai estar no caminho da santificação, não vive na prática do pecado, mas ele também ama o seu irmão. Não é só viver a justiça, mas é a plenitude do amor, é amar o seu irmão. E é interessante porque daí a Bíblia nos ensina como que nós manifestamos esse amor. O amor não é apenas de palavra, não adianta eu só dizer, eu amo o meu irmão, lá no domingo, no culto, nos abraçamos, glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia nos ensina que o amor, ele é prático. Veja que a Bíblia diz assim, nisto nós conhecemos o que é o amor, que Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mas olha o que a Bíblia fala sobre dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Por quê? Porque o amor de Deus, ele nos impulsiona a agir. O amor de Deus nos impulsiona a agirmos como Jesus agiu, sempre em generosidade, sempre se entregando. E a Bíblia faz questão de deixar claro que isso tem a ver com a nossa vida material.
Olha isso, amados. Deus fez questão de nos ensinar isso aqui, nos deixar claro isso daqui. É por isso que a única vez em que Jesus disse que é impossível nós servirmos a dois senhores ao mesmo tempo é quando ele vai falar sobre o dinheiro e sobre Deus, sobre servir ao dinheiro e servir a Deus. Ele diz que não tem como nós servirmos ao dinheiro e servirmos a Deus ao mesmo tempo. Ou nós vamos servir a um ou ao outro. Os dois ao mesmo tempo é impossível. É por isso que aqui em 1 João, as escrituras fazem questão de nos ensinar, de nos deixar bem claro que a ação que nós precisamos ter, que demonstra de fato que nós amamos os nossos irmãos, é: nós não somos servos do dinheiro, o dinheiro não nos governa. Se eu tenho condição de ajudar um irmão que está em necessidade e eu não faço isso, eu escolho não fazer isso, então eu estou pecando, ou seja, eu estou agindo contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Veja que é algo intencional, algo que nós temos a consciência. É sobre isso que o apóstolo João está nos ensinando aqui. O amor é prático, amados. Não tem como nós falarmos, eu amo o meu irmão. Eu amo os meus irmãos em Cristo. Mas quando um irmão está em necessidade e nós temos condições, nós ignoramos isso e não ajudamos o nosso irmão. Tem um texto que o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos irmãos de Corinto. Ele escreveu e ele fala assim: olha, eu não estou dando uma ordem para vocês que vocês têm que ofertar para os irmãos da Judéia que estão passando por necessidade. Eu não estou falando isso como uma ordem, mas eu conheço vocês. Eu sei que vocês se destacam na fé, na palavra, no conhecimento. Depois você pode ler isso daí lá em 2 Coríntios capítulo 8. Vocês se destacam em tantas coisas e eu gostaria muito de verificar a sinceridade do amor de vocês. Porque se de fato vocês amam os irmãos da Judéia que estão passando por necessidade, vocês vão contribuir com eles. E aí Paulo dá um exemplo, ele fala assim: olha, os irmãos lá da Macedônia, mesmo eles estando na mais severa tribulação e em extrema pobreza, eles fizeram questão de juntar uma oferta para os irmãos da Judéia que estão passando necessidade. Os irmãos da Macedônia também estão passando por necessidade. Eles também estavam em extrema pobreza, mas eles fizeram questão, nem que fosse um pouquinho de cada um, mas eles juntaram tudo que eles podiam, e daí Paulo fala assim, até mais do que eles podiam, para enviar para os irmãos da Judéia que estão passando por necessidade. Agora, vocês aqui de Corinto, vocês são uma igreja rica, vocês têm condições, eu estou pedindo para vocês fazer isso só para ver a prova, para verificar a sinceridade do amor de vocês. Vocês dizem que vivem em amor, eu quero de fato saber se o amor de vocês é sincero, é verdadeiro, se vocês conseguem liberar o bolso de vocês. É basicamente isso. Depois você pode ler 2 Coríntios capítulo 8. Amados, quando mexe no nosso bolso, é uma prova para nós. Se de fato nós amamos, se de fato o nosso amor é genuíno, é verdadeiro. Eu sempre falo, amados, o dinheiro, ele precisa ser sempre o nosso servo e nunca o nosso Senhor. O Senhor é Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso, nós começamos a praticar o amor que vem do nosso Senhor. Se eu vejo um irmão, uma irmã está passando por necessidade e eu tenho condições de ajudar e eu não ajudo, que tipo de amor é esse? Com certeza não é o amor de Deus. Do que adianta falar, que lindo, a igreja do Senhor, como eu amo meus irmãos. Mas na hora de praticar, na hora de nós vermos a prática desse amor, não tem. Por quê? Porque mexeu no bolso. E aí ficou mais difícil, né, amados? Nós temos vivido uma geração, amados, que falta equilíbrio.
sabe? Falta moderação. O Senhor nos deu um espírito equilibrado, moderado, e nós precisamos aprender a viver por meio do espírito que Deus nos deu. Por que eu falo isso? Porque nós temos vivido uma geração em que, sim, tem muitos gananciosos, aproveitadores, exploradores, que tentam lucrar por meio do evangelho. Nós temos vivido isso e temos visto isso. Isso é abominável, isso é horrível. E nós, de fato, precisamos nos afastar desse tipo de pessoa, desse tipo de ensino, sabe? Essas pessoas que usam de todas as formas possíveis para manipular, para explorar, para tentar ganhar dinheiro às custas dos outros. Não, isso daí nós devemos abandonar e deixar de lado mesmo. Mas por causa disso, por causa desses vou colocar aqui desses falsos mestres, por causa desses falsos profetas gananciosos, manipuladores e exploradores, muitas pessoas estão indo para o outro extremo. E eles estão entrando na avareza. E aí eles começam a julgar todas as coisas de uma forma que não é bíblica. E aí eles fecham ali mesmo o seu coração, fecham a mão, né? Não abrem a mão, fecham ali mesmo e não ajudam mais ninguém, não são mais generosos com ninguém e vivem apenas para si mesmos. Por quê? Porque ficaram tão indignados com os gananciosos, exploradores, que eles foram para um outro extremo. Amados, a gente precisa cuidar com isso, a gente não pode cair nessa. A gente não pode ser enganado desse jeito. Nós não devemos contribuir com esses falsos profetas e falsos mestres exploradores, de forma alguma. Mas nós não podemos permitir que a ganância deles nos impeça de sermos generosos com quem de fato é nosso irmão, com quem de fato está vivendo a vida do evangelho. Nós não podemos permitir isso. Não podemos permitir, amados. O Senhor, Ele nos transborda de amor para quê? Para que a gente possa demonstrar esse amor em forma de generosidade. A palavra nos fala que o amor é prático, é assim que nós vamos demonstrar que de fato amamos. Sabe quantas vezes irmãos e irmãs estão ao nosso redor, do nosso lado, precisando de ajuda, e nós começamos a julgá-los. Mas eles não trabalham? Por que não consegue? Mas às vezes está passando por uma situação difícil, uma situação de enfermidade, uma situação, às vezes, que ficou desempregado. E aí? Um problema na família. E aí nós, ao invés de ajudarmos, de contribuirmos, nós começamos a julgar aquela pessoa. Começamos a criticar aquela pessoa. Por quê? Porque permitimos que o nosso coração fosse corrompido e se tornasse amargurado por causa dos exploradores e gananciosos. Isso não pode acontecer, amados, de forma alguma. Temos vivido um tempo difícil? Temos. Temos vivido um tempo em que nós olhamos para a igreja e pensamos, meu Deus, tem pessoas que nós pensamos, será que é irmão mesmo? Será que é irmão de fato isso daí? Pessoas que estão aí vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, explorando tudo e todos. Agora, nós não podemos permitir que por causa dessas pessoas, por causa da corrupção dessas pessoas, o nosso coração seja corrompido. Nós demonstramos o amor que nós recebemos de Deus em atitude. Que o nosso amor não seja apenas de palavra, mas seja em ação, de verdade. Amados, que eu e você, nós coloquemos o dinheiro no lugar que ele tem que estar, sendo o nosso servo, nunca o nosso Senhor. Sabe quantas vezes nós aqui do ministério, nós fizemos assim como os irmãos da Macedônia? Às vezes, muitas vezes, amados, éramos nós que estávamos precisando de algum tipo de ajuda, de algum tipo de auxílio. Mas aparecia um irmão, uma irmã mais necessitado do que a gente. A gente se virava nos 30, fazia mais do que era possível para tentar o quê? Socorrer, irmãos.
socorrer aqueles que precisam. Amados, nós precisamos viver assim, sabe? Nós precisamos viver a prática do Evangelho, a prática do amor de Deus. Não podemos permitir que a corrupção dos outros nos impeça de sermos generosos. Sabe o que é mais interessante nisso tudo, amados? É que o Espírito Santo, quando nós estamos vivendo, de fato, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos fala, ele nos dá discernimento para saber quem é só um explorador, um aproveitador de quem de fato precisa de ajuda. O Espírito Santo faz isso, sabia? O Espírito Santo faz isso, amados. Quando nós levamos uma vida de comunhão com o Senhor, o Espírito Santo, ele nos direciona, ele nos mostra quem são aqueles que estão se achegando apenas como exploradores, aproveitadores, e quem são aqueles que de fato estão passando por necessidade e precisam de ajuda. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie, nos conduza. Precisamos permitir que o amor de Deus ele flua através da nossa vida com atitudes práticas. A Bíblia é bem clara e fala claramente aqui sobre recursos materiais, sobre termos recursos materiais, vermos um irmão em necessidade e não nos compadecermos nele. A Bíblia questiona: será que o amor de Deus permanece nessa pessoa? Será que de fato essa pessoa está em Deus? Porque não é possível. Alguém que de fato está em Deus vai se compadecer, vai ser generoso, vai repartir assim como Cristo Jesus, vai permitir que o amor de Deus flua através dele, porque como Jesus nos disse, nos ensinou, melhor é dar do que receber. Amados, que eu e você, nós possamos entender essa vida, sabe, a vida prática do Evangelho. Não, nós não precisamos ser enganados e ludibriados pelos impostores, não. Mas quando nós levamos uma vida com o Senhor, Ele mesmo nos direciona, Ele mesmo nos dá discernimento. Agora, nós não podemos permitir que a corrupção dos impostores nos impeça de sermos generosos. Essa é a minha oração hoje, sabe, amados? Que a corrupção que nós temos visto ao nosso redor, desses exploradores e impostores, que tudo isso não nos impeça de sermos generosos com aqueles que de fato são os nossos irmãos em Cristo e passam por dificuldades, por momentos de necessidade, precisam de ajuda. Sabe que eu e você, nós rendamos o nosso coração a Deus para que nós tenhamos esse posicionamento de rendição, de entrega, e que nós não tenhamos medo, sabe? Tem muitas vezes que nós não agimos porque temos medo, mas o amor perfeito de Deus, ele expulsa o medo. Aqui em 1 João mesmo, no capítulo 4, versículo 18, nós vemos isso. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E nós podemos viver em confiança, sabendo que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando. Agora, nós não podemos fechar o nosso coração, impedir que Deus haja através de nós com coisas práticas. Que eu e você, nós nos rendamos mesmo a Deus para nós sabermos viver esse amor, esse evangelho no nosso dia a dia, com os irmãos da igreja, com muitas vezes os nossos irmãos em Cristo são também nossos familiares, nossos amigos de perto, que precisam de ajuda, que estão passando por um momento difícil. Quantas vezes nós fechamos o nosso coração? Sabe, mas eu tô me incluindo aqui, eu falo nós, por quê? Porque como igreja nós precisamos melhorar nisso, precisamos pensar sobre isso, sabe? Eu sei muito bem que existem pessoas, como eu já mencionei aqui, existem pessoas que são aproveitadoras, mas existem os verdadeiros, existem aqueles que de fato
são irmãos e precisam de ajuda. Sabe, que eu e você, nós possamos nos deixar sermos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, ele sempre nos levará por um caminho de generosidade, por um caminho de atitude, por um caminho de demonstração mesmo do amor de Deus. A Bíblia está enfatizando aqui essa questão de recursos materiais mesmo, mas nós podemos trazer para a nossa aplicação prática, além dos recursos materiais, o nosso tempo, o nosso serviço. Sempre nós vamos demonstrar o amor na prática, não só em palavras, mas na prática. Sabe, quando alguém precisa de você, às vezes é alguém da família que precisa de você, precisa da sua ajuda. Será que você se dispõe a servir essa pessoa? Será que você se dispõe a demonstrar o amor de Deus por aquela pessoa? Sabe, mas nós temos que lutar mesmo contra esse estilo de vida extremamente egoísta que tem se implantado no meio da igreja. Algumas vezes eu leio alguns comentários, algumas pessoas falando assim, quando nós vemos sobre, por exemplo, vida de pastores ou aqueles que são responsáveis pela igreja, existem muitas pessoas que se ofendem com os pastores viverem, né, receberem um salário da igreja. Muitas pessoas dizem assim: não, os pastores têm que trabalhar fora, têm que conseguir o seu salário, sustentar a sua família. Mas não é o que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia diz que aquele que pastoreia e que ensina, ele é digno de um duplo honorário, de um duplo salário. Por quê? Porque quem pastoreia, quem ensina, ele precisa de tempo, de dedicação, para primeiro aprender, para depois poder ensinar. E aí eu vejo muitas pessoas falando mal. Não, a pessoa tem que trabalhar mesmo, o pastor tem que trabalhar fora mesmo, conseguir o dinheiro dele, se sustentar, e daí no tempo livre ele pastoreia. Não, então isso não é ser pastor, não é ser aquele que cuida das ovelhas do Senhor, né? Da igreja do Senhor, aquele que se dispõe em servir a igreja do Senhor. Não, é uma pessoa que está ali ajudando, colaborando, mas não é um pastor, porque biblicamente falando, o pastor deve dedicar-se integralmente mesmo ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, a cuidar das pessoas. Mas por que nós vemos tantas pessoas ofendidas, né? Porque exatamente por causa de toda essa corrupção que nós temos visto, por causa de todos esses impostores que nós temos visto, aí as pessoas vão para aquilo que eu falei, para o outro extremo, que é a avareza. Amados, nós recebemos um espírito equilibrado e nós precisamos ser bíblicos, sabe? Nós não podemos seguir nem a moda do mundo, mas também não podemos reagir à corrupção com um tipo de posicionamento extremista antibíblico. Não podemos fazer isso. Então, a Bíblia nos ensina a sermos generosos. Eu entrei nesse assunto aqui só para dar um exemplo, né? Então, os pastores, sim, eles são dignos de viver integralmente, e a igreja será responsável mesmo por manter o pastor. Sim, nós somos a favor disso. Somos a favor disso. Não somos a favor dessa corrupção que nós temos visto aí, dessa exploração que nós temos visto. Isso não. Dessa exploração aí, fujam. Mas se você congrega numa igreja bíblica, seu pastor ou pastora, igrejas que têm pastora, são líderes centrados em Cristo, é uma igreja bíblica, saudável, seja generoso mesmo, sabe? Participe ali, contribua ali. Não feche o seu coração por causa da corrupção. Permaneça, se é uma igreja saudável. Agora, se você está vendo que é um lugar de exploração, aí saia, fuja mesmo desse lugar, peça a Deus uma direção e Deus te direcionará para um local saudável, para uma igreja saudável, para uma comunidade saudável.
Sabe, amados, a gente tem vivido um tempo que não tem sido fácil. E nós precisamos aprender a aplicar as verdades de Deus nesse tempo aqui. Nesse tempo difícil, nesse tempo terrível, como a Bíblia diz, que chegaria os últimos tempos e seriam tempos trabalhosos de se viver. E é esse o tempo em que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos aprender e a abrir o nosso coração para nós sermos o quê? Bíblicos. Para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que nós manifestemos o amor dele para com os nossos irmãos através da ajuda mesmo, ajuda prática. Então, que eu e você, nós possamos nos render a esse modelo de vida e confiarmos que o Espírito Santo, ele mesmo nos dará o discernimento para que nós não sejamos enganados pelos impostores, pelos corruptos, por aqueles que estão com um coração que na verdade é como a Bíblia diz, né? Por aqueles que são filhos do diabo. O Espírito Santo vai nos dar a direção para que nós não caiamos nessas ciladas. Agora, nós não podemos ir para o outro extremo da avareza, né, amados? Então, que eu e você, nós tenhamos esse coração disponível e rendido ao Senhor para viver de fato o amor de Deus. Um amor generoso, um amor que se doa, um amor que se rende em prol da vida dos nossos irmãos. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, obrigada porque o Senhor é fiel e o Senhor mesmo não nos permite ficarmos enganados. Pai, muito obrigada porque o teu Espírito Santo nos ajuda, nos ensina, nos instrui, nos dá discernimento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós não permitamos que a corrupção ao nosso redor invada o nosso coração e endureça o nosso coração. Não, Senhor, nós queremos ter um coração disponível, um coração generoso, um coração que recebe o seu amor e permite que o seu amor flua através de nós, através da prática, através de ações práticas. Pai, nos ajuda a viver assim. Temos vivido tempos de fato trabalhosos, temos vivido tempo em que existem tantos exploradores, gananciosos, impostores, aproveitadores. Nos ajuda a não cairmos no engano deles, mas que nós tenhamos o nosso coração disponível e generoso para com os nossos irmãos, que nós possamos de fato viver com os nossos irmãos, aqueles que são de fato nossos irmãos, que nós possamos viver como família de Deus que somos, assim como a tua palavra nos ensina aqui. Ah, Senhor, nos ajuda. Queremos ter um coração livre, disponível. Nos ajuda a vivermos assim, nos ajuda a viver a prática do amor. Nós não queremos viver apenas da boca para fora, mas nós queremos viver de fato e de verdade o amor de Deus. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.